Toffolo, eu sou responsável pela área de Portfólio Specialist aqui na XP Advisory. Estou aqui com o Rogério Freitas, que é co-head de gestão da XP Advisory, e daqui a pouco entra para participar com a gente do webinar de hoje o Fábio Cunha, que é head da Previdência aqui dentro da XP Private. A ideia é a gente conduzir, né, mais um evento dedicado aos fundos da família XPA Portfólio Private, tanto os fundos tradicionais, os fundos de previdência. Logo menos a gente traz mais novidades também sobre o nosso XPA ESG. A ideia é seguir, né, do mesmo modelo como que a gente tem feito nos últimos meses, passar um pouco de cenário, a visão tanto para o ambiente internacional quanto para o Brasil, e depois como a gente tem traduzido tudo isso para os nossos portfólios, as decisões de investimentos e a composição, tá? Assim como os resultados. Espero que vocês desfrutem do call, vou passar a palavra para o Rogério, ele vai começar e depois eu volto. Obrigada. Bom dia a todos, obrigado pela presença mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui falando nossos cenários, dividindo, compartilhando, dando transparência sobre a nossa gestão, filosofia e posição, passando o que a gente prestando contas, né, do que a gente tem feito e passando um pouco do que a gente está olhando para frente. Tá? Eu vou manter um pouco a ordem do que a gente vem mantendo todos os meses, falar um pouco do ambiente global, falar um pouco do cenário doméstico, um pouco mais duro, né, um pouco mais difícil. O Brasil sempre dificultando o nosso trabalho aqui. Depois eu concluo passando um pouco do resumo e passo para a Vitória falar das posições. Então, do cenário externo, a gente continua vendo um cenário externo bastante positivo. O ambiente de liquidez e de juros baixos continuam. O ambiente de repressão financeira que a gente fala muito vem falando muito nos últimos quase 12 meses, continua. A incerteza que a gente via no cenário com relação à inflação retrocedeu um pouco. A gente sempre falou que a inflação era a variável mais importante no ambiente global. O fato é que a inflação é que vai ditar o pace, vai ditar o ritmo da normalização do ambiente fiscal, da política fiscal e da política monetária. O que a gente está vendo é já um início, né, de normalização. E por que a gente está vendo o início de normalização? Porque as variáveis econômicas estão começando a se normalizar também e de uma forma muito positiva, que faz com que o ambiente global fique quase perfeito para os ativos de risco e também para os mercados emergentes. E por que isso está se dando? A gente, voltando aqui 2 passos para trás, a gente falava muito na questão do risco, né, da inflação desancorar. Tinham 2 cenários basicamente extremos, que era um ambiente de inflação transitória, um ambiente de inflação mais permanente, e inflação desancorando. Tinha o preto e o branco. O fato é que nos mercados e economia a gente não tem só preto e branco, tem várias tonalidades de cinza no meio do caminho. A arte aqui, a dificuldade é saber como essas tonalidades de cinza vão impactar os preços dos ativos. O fato é que a gente está vendo no ambiente inflacionário um ambiente de inflação transitória, mas um pouco mais resistente, um pouco mais resiliente do que o esperado. Então, a gente colocou aqui alguns cenários, né? O primeiro cenário, que era o que o Fed falava, que a gente tinha um choque, né, de oferta e de demanda, mas que a gente já tinha uma normalização muito rápida. Então, a gente tinha uma alta da inflação e ela embicava logo. Isso é totalmente um choque transitório e rápido. Ou a gente tinha uma desancoragem de inflação que a gente viveu aqui no Brasil na década de 80, início da década de 90, uma inflação inercial, contaminando todos os ativos, né, todos os preços da economia, e um Banco Central frouxo, um Banco Central atrasado, complacente, leniente com a inflação, mas depois ele tinha que subir juros muito forte, e para trazer a inflação de volta, ia ter que causar uma recessão. Esse era o grande risco. O que a gente está vendo, na verdade, é um meio do caminho, é o cinza que eu falei. A gente está vendo uma inflação um pouco mais duradoura, mas lá na frente ela volta a cair. E por que a gente está começando a ver isso? Porque os últimos dados de inflação já começaram a sinalizar aqui uma inflexão e uma
a aceleração da inflação começou a desacelerar, né? Começou a desacelerar, e a gente está vendo um início de um ponto de inflexão, onde a gente já começa a ver uma queda lá na frente, já começa a ver um sinal da inflação retrocedendo lá na frente. Então, um cenário de desancoragem total de inflação e, consequentemente, um Banco Central atrasado e subindo os juros lá na frente e levando a economia para uma recessão, diminuiu esse cenário, o que gera um ambiente ainda mais favorável. O fato é que essa normalização da inflação aqui, dessa quebra da inflação, uma normalização lá na frente, faz com que a política monetária seja mais lenta, seja mais gradual, né? Não precisa subir juros muito forte, muito rapidamente. E a gente olhando aqui as datas, aqui olhando o cronograma, a gente jogou um pouquinho até mais para frente o início de normalização. E o que é o início de normalização, gente? A gente tem duas políticas, a fiscal e a monetária. A fiscal já começa a ser retirada, os auxílios, a bengala da política fiscal já começa a ser retirada, todos os auxílios da pandemia já estão vencendo. Nos Estados Unidos, agora em setembro, todos os estados vencem todos os auxílios e não vão ser renovados. Então, todos os auxílios fiscais, os cheques que estavam chegando para as famílias e todos os auxílios das empresas já começam a vencer, já não tem mais. Então, todo o apoio fiscal já começa a ser retirado. Sobra a política monetária, e a política monetária é calcada aqui em duas grandes armas, né? A questão da liquidez e juros zero. A liquidez, o Fed já começa a discutir muito em qual momento vai diminuir as injeções de liquidez através das compras de ativos, né, que a gente chama de QE, o Quantitative Easing. Se a gente achava que ele já ia começar a sinalizar, como eu falei aqui no mês passado, no seminário de Jackson Hole, agora no final de agosto, a gente já acha que vai ser um pouco mais para o próximo FOMC, lá em outubro, ele começa a sinalizar e talvez em dezembro ele comece a implementar. Então, todo 2022 vai ser um ano de retirada do QE, de diminuição do QE, e 2023 ele começa a subir juros, que é o lift-off, que é subindo juros. Então, ele tira a liquidez e lá na frente ele começa a subir juros. Então, a gente está vendo um período de normalização bastante grande, bastante longo. E por que isso é importante? Porque o ambiente de crescimento, o ambiente de inflação, consequentemente de juros e, consequentemente, de crescimento, a gente passa a ter um ciclo bastante longo, bastante tranquilo, né, sem sustos, porque a gente já começa a ver a inflação cedendo para a meta lá ao longo de 2022, voltando para 2%, teve um choque aqui e ele já volta a normalizar, e também de crescimento, teve uma grande recessão, voltou muito rápido, cresce mais ou menos 7% esse ano nos Estados Unidos, mas depois também vai desacelerando, vai voltando ao normal, né? E esse normal é um crescimento estrutural mais de 2,5% no longo prazo. Então, a gente vê o famoso soft landing, a economia pousando suavemente, né? E esse é o melhor cenário, porque a gente vai tirando os estímulos, a taxa de juros ainda continua baixa e a liquidez ainda continua muito abundante na economia americana, o que faz com que essa retirada seja lenta, e essa retirada sendo lenta impacta muito bem, favoravelmente, os preços ativos, porque a taxa de juros real americana vai voltando, vai se encaminhando para o zero de forma muito lenta e gradual, e isso impacta, obviamente, o valor presente dos preços ativos. Quanto mais longo for esse ciclo, né, mais favorável para o fluxo de caixa das empresas, mais anos, mais trimestres positivos, e trazida a valor presente a uma taxa de desconto muito baixa, a gente tem o valor presente, que é o valor das empresas hoje, mais alto, sendo impactado o valor presente mais para cima, né? Então, lembrando, quanto menor a taxa de desconto, maior o valor das empresas, quanto mais alta a taxa de desconto, mais baixa é o fluxo de caixa, o valor presente das empresas, o valor presente das empresas, o valuation das empresas é mais baixo. Então, quanto mais lento for essa normalização, mais favorável impacta o fluxo de caixa e o valor presente, consequentemente, o valor presente das empresas. Então, isso é muito importante. A variável mais importante aqui é a inflação, e a gente já vê que a inflação
está começando a se encaminhar para uma normalização. O fato é que grande parte do que eu estou falando aqui já está mais ou menos no preço, né? O risco é baixo, o preço das empresas americanas globais, basicamente, já estão bastante esticados, muita coisa boa já está no preço, então o upside é pequeno, mas o risco é baixo. A relação risco-retorno de se comprar a Bolsa Americana hoje ainda é positiva, mas o risco é baixo e, consequentemente, o upside também é baixo, mas o ambiente relativamente à taxa de juros zero, real, negativa, ainda vale a pena ter a Bolsa como investimento, a Bolsa Americana como investimento, apesar do retorno ser pequeno, né? Então, relativamente à taxa de juros, ainda vale a pena estar comprado em Bolsa Americana. Vindo para o Brasil, que é a parte mais desanimadora, né? Dizendo assim, um eufemismo aqui, o fato é que nesse ambiente externo bastante positivo para emergente, consequentemente, como eu falei aqui, para os ativos de risco, é um ambiente risk-on, que a gente chama. O fato é que, nesse ambiente muito positivo, o Brasil os ativos brasileiros deveriam estar se comportando muito bem, né, se valorizando muito, e por que não estão? Porque o Brasil, a gente fala aqui, né, não perde a oportunidade de perder oportunidade. O problema brasileiro é o Brasil, não é o mundo vai muito bem, o problema somos nós. E onde que é o calcanhar de Aquiles de Brasil? É o lado fiscal. Lembrando que a gente sempre falou aqui que o Brasil tem 3 problemas, né? Fiscal, e, de novo, o Brasil volta a trazer à tona o risco fiscal, impactando aqui os ativos de risco e perdendo essa oportunidade de participar dessa festa da reflação, da repressão financeira, da reflação global. E por que está acontecendo isso? Apesar da eleição de 2022 ainda estar muito longe, o risco eleitoral trazido pelo presente é o risco fiscal. A gente viu que a gente teve um bônus muito grande na questão da dívida PIB, a gente teve um impacto muito positivo aqui nessa última pernada da relação dívida-PIB, a gente gastou muito, a dívida PIB saiu de 75 para quase 90, né, com os gastos com a pandemia, todo mundo gastou, todos os países gastaram, o Brasil gastou mais, e nessa última pernada aqui a gente teve uma surpresa muito positiva, porque a dívida PIB, numerador, denominador, a gente teve uma surpresa muito grande, que o denominador cresceu muito mais rápido, o PIB cresceu muito mais rápido do que a dívida, né? O PIB, lembrando aqui, é PIB nominal, o PIB está crescendo 5, mas tem uma inflação do PIB, né, que é o deflator do PIB, crescendo mais do que 10. Então, o PIB nominal cresceu 15 e a dívida está sendo reajustada a Selic 4%, então a gente teve uma queda aqui de 10% nessa última pernada, simplesmente porque a inflação, a gente teve uma surpresa inflacionária aqui, que acabou impactando, questão matemática, né, a dívida PIB, acabou impactando muito positivamente essa parte da dívida, impactando aqui a gente positivamente. Só que o problema é que a gente não está conseguindo converter esse bônus aqui numa coisa estrutural positiva para o longo prazo. Alguns riscos, e basicamente o risco fiscal aqui, né, através da reforma tributária, a gente está uma tributária, não vou nem entrar no ponto da qualidade, porque a qualidade é baixa, mas o fato é que o impacto fiscal também é expansionista, é uma reforma que acaba abrindo mão de arrecadação, e também a gente também tem a PEC dos precatórios, e o novo Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, a MP da Auxílio Brasil, que também é mais gasto fiscal, sem falar nos riscos de crise hídrica, toda a CPI e toda a confusão institucional que também gera um ambiente nebuloso para investimento, né? Então, não é positivo um poder estar brigando com o outro, criando um ambiente institucional ruim. A gente sempre teve confusão econômica, mas confusão institucional é uma novidade aqui para o Brasil. A gente tem capacidade de inventar problemas, né? Então, problema que a gente não tinha, a gente acaba inventando, criando novos problemas para não participar desse ambiente positivo global. O fato é que
o fiscal está fazendo com que a gente tenha uma perspectiva de não estabilização da dívida PIB lá na frente, lembrando que o problema fiscal, na verdade, é o gasto público, e se a gente não contiver o gasto público, a gente tem uma dívida PIB desancorando. O problema do gasto é o teto, é o não cumprimento do teto do gasto. É simples assim. Se o teto do gasto for cumprido, a gente tem sim uma trajetória de dívida PIB se estabilizando e com crescimento, essa dívida PIB começa a entrar numa tendência de queda lá na frente. E por que o gasto impacta crescimento? É porque o gasto impacta a política fiscal, impacta a política monetária, que vai impactar, consequentemente, crescimento. O que a gente está vendo aqui é um risco de desancoragem do fiscal, e o risco de desancoragem do fiscal está impactando o monetário. Eu falo aqui que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele é passivo na história. Ele reage ao que o governo e o que o Congresso fazem no fiscal. Então, é o fiscal impactando o monetário, e o monetário tem que agir, e acaba que o monetário agindo desacelera o crescimento e piora a correção da dívida. Então, a dívida PIB acaba desancorando lá na frente. A gente tem hoje um fiscal muito estimulativo, através de gasto, aumento de dívida, muito em função do risco eleitoral trazido para valor presente. É um governo que quer gastar para comprar voto lá na frente, uma decisão não econômica, mas sim eleitoreira. O fato é que o fiscal está acelerando e o monetário, que é o Banco Central, tem que frear um pouco, e é uma coisa meio maluca, né? Um pé acelerando e o outro tendo que frear, e é o pior dos mundos para a dívida PIB. A dívida PIB precisa, na verdade, de uma política falando com a outra. Você gasta menos, que eu acelero, que eu piso menos no freio. O fato é que o Banco Central está sendo muito claro, e na ata de ontem ele também foi muito claro, na questão de um excesso de fiscal faz com que o Banco Central não tenha somente que conduzir a taxa de juros neutra, a Selic, para uma taxa de juros neutra, que é 3% de juros real. Então, uma inflação de 4 mais 3 de real, a gente teria uma Selic de 7. O problema é que quando você tem o acelerador do fiscal gastando muito, o monetário tem que ir acima do neutro, ele tem que frear. E acima do neutro, a gente está falando de 3,5%, 4%. E quando a gente fala de 4% de juros real, a gente mais 4% de inflação, a gente está falando de 4 mais 4, a gente está falando de 8% de Selic. Então, a gente já vê aqui que a curva de juros já está se encaminhando para alguma coisa nessa direção, e até acima, dado que existe o mercado trabalha com risco, e existe um risco de estouro do teto, e acaba com o teto. E aí a gente tem aqui um risco muito grande de ter, consequentemente, uma política monetária mais restritiva ainda, né, do que 4% de juros real, talvez 5% de juros real, porque não 6% de juros real, se o fiscal for mais gastador. Então, a gente está falando aqui de um risco, né, de não parar no 7,5%, 8%, e sim ter que parar, por conta de um fiscal mais expansionista, parar no 8,5%, no 9%. Então, o mercado começa a dar possibilidade, e aí atrapalha toda a nossa perspectiva de investimento, perspectiva de crescimento e, consequentemente, a nossa construção de portfólio. Né? Lembrando que é o seguinte, é muito claro, uma taxa de juros mais alta, com uma Selic, uma taxa de juros real mais alta, o mix de asset allocation, o nosso mix de alocação de capital, consequentemente muda. Né? A gente tem um ambiente de juros real mais alto, crescimento mais baixo, consequentemente, lucros mais baixos das empresas. Então, para que eu vou alocar muito em bolsa? Eu aloco mais em renda fixa e tenho uma rentabilidade talvez um pouco menor, só que com menos risco. Né? É o Brasil que a gente viveu nas últimas décadas, né? Todo mundo investindo em renda fixa e investindo pouco em renda variável. Então, assim, você vê como que o mix de política afeta também o mix de alocação de capital. O asset allocation sendo impactado pela política monetária, pela política fiscal. É isso aqui que a gente está muito em jogo, a gente vem discutindo muito essa questão do fiscal, acabar também impactando o nosso mix de asset allocation, menos bolsa e mais renda fixa. A gente ainda não tem nada muito concreto. O fato que a gente vê hoje, mesmo sem essa piora concreta,
né? Ontem e hoje as propostas estão chegando, a PEC dos precatórios e a MP do novo Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil está sendo discutida, vão ser discutidas nos próximos dias. No Congresso, a gente vai ter um pouco mais de clareza para quantificar o quanto que o fiscal vai piorar e quantificando, sabendo o número, quanto que vai piorar o fiscal, a gente sabe quanto que vai piorar o monetário e a gente sabe o que a gente tem aqui de equalização de riscos entre as classes de ativos. O fato é que o Brasil hoje, se a gente tiver conseguir quantificar e dimensionar qual é a piora do fiscal, se não for uma coisa que pode, o céu é o limite, a gente começa a ver oportunidades de Brasil. O fato é que a gente vê hoje a Bolsa Brasileira historicamente atrativa, tá? E comparada com os ativos globais, está muito atrativo. Então, a gente, historicamente, Bolsa Brasileira está atrativa e comparada com o mundo, a Bolsa Brasileira está muito atrativa. Vale a pena muito comprar a Bolsa hoje, dado o preço e dado o risco que está precificado hoje, né, em todos os ativos, não só em juros, não só no dólar, mas também na Bolsa Brasileira. Se a gente tiver uma noção de quanto vai piorar o fiscal, a gente consegue ver a que preço a gente toma risco de bolsa e quanto que muda o nosso mix de asset allocation, tá? O fato é que nos próximos dias a gente vai saber e a gente vai ter uma noção mais clara do risco Brasil e quanto que vai impactar os preços dos ativos brasileiros, né? Eu acho que, assim, para concluir um pouco, o fato é que a gente vê um ambiente global muito favorável, risk-on, favorável para os ativos de risco. A gente continua vendo essa normalização das políticas de forma muito gradual, um Fed muito lento, muito paciente na retirada, por coisas boas, e é um ambiente que a gente continua vendo um ambiente risk-on pelos próximos 9, 12 meses, até lá na frente a gente começar a ver um amadurecimento do ciclo econômico, e aí é um momento que a gente ficaria mais preocupado. A gente está vendo uma janela conjuntural aqui de 9, 12 meses bastante favorável para o global, bastante favorável para a tomada de risco lá fora. Para o Brasil, a gente tem esse problema fiscal, tem uma confusão institucional que a gente acha que é mais poeira do que coisa real. Acho que essa confusão institucional vai baixar. O problema do fiscal é um problema que a gente acha mais preocupante, mas se a gente tiver uma noção de quanto que o fiscal vai piorar, não for uma coisa infinita, sem noção da gente quantificar, é um risco grande, e aí sim afeta a nossa alocação, nosso mix de alocação. Mas hoje a gente ainda continua, apesar do risco ter aumentado, a gente continua dando um peso maior para um cenário favorável de Brasil. Vai ter, sim, um gasto fiscal maior, um monetário um pouquinho mais alto. O Banco Central foi muito claro, a gente está indo para uma taxa, está indo para uma Selic 7,5%, 8%, né? Mas até 7,5%, 8% a gente não acha que a Bolsa deixa de ser atrativa. Tá? Então, o Brasil também continua sendo uma oportunidade aqui no conjuntural, e a eleição no ano que vem é um risco um pouco mais lá para frente, apesar de já estar afetando o curto prazo. A gente acha que ainda tem um ambiente aqui de descompressão se a gente conseguir materializar de fato quanto que o fiscal piorou, para a gente saber o quanto que o monetário vai reagir, para a gente saber quanto que a Bolsa tem que remunerar, dada a renda fixa, dado o custo de capital. Então, um pouco do nosso resumo aqui de Brasil. Vou passar para a Vitória, para ela passar um pouco das nossas posições. Vicky. Bom, eu acho que é muito importante alguns pontos que até o Rogério citou, né? Acho que a gente está tendo bastante ruído, principalmente do lado de Brasil, como ele mesmo colocou, ainda algumas coisas não tão concretas, a gente está esperando algumas definições. Isso é importante por quê? Porque a gente coloca isso na conta para entender se os nossos fundamentos, né, então que são base aqui para o nosso desenho, construção de portfólio, eles vão se alterar ou não. Né? Então, assim, se eles não forem se alterar de forma significativa,
a gente vai seguir com o nosso asset allocation e também vamos seguir taticamente fazendo ajustes necessários caso a gente enxergue tanto alguma oportunidade quanto alguma proteção, né, dado uma maior incerteza, um cenário um pouco mais instável, tá? Eu acho que isso é muito importante, porque não só caso de Brasil, mas, por exemplo, já tem algumas perguntas aqui de China, de que a gente viu, né, um mercado com bastante volatilidade no mês passado, funciona da mesma forma, né, e aí até um pouco da importância dessa gestão profissional, da gente colocar na conta, entender a dinâmica, mudou fundamento ou não, para a gente tomar essas decisões que são significativas, tá? Tanto no que tange a nossa alocação estrutural, quanto a nossa alocação tática. E é o que eu falo, né, eu acho que acaba sendo um dos diferenciais aqui do nosso trabalho, todo esse dinamismo. Apesar da gente ter todo o nosso comitê, né, mensal ali no final do mês, onde todos os especialistas aqui da nossa equipe trazem com maior detalhe, cada classe de ativo, né, liquidez, dinâmica e assim por diante, todos os dias a gente se reúne para acompanhar o que está acontecendo e a gente pode tomar decisões no meio do caminho. Então, acho que isso que é importante estar todo mundo ciente. Falando um pouquinho das decisões, né, de alocação, acho que, primeiro de tudo, que eu reforço sempre é manter um portfólio diversificado, né? Até acho que a dinâmica do nosso trabalho é baseada nessa construção diversificada em diferentes classes de ativos, em diferentes estratégias, né? Então, a gente mantém esse direcionamento. A gente fez, no mês passado, alguns ajustes pontuais. Julho foi um mês um pouco mais conturbado, né? Acho que o Rogério passou bem, não só do ponto de vista internacional, mas acho que principalmente para o Brasil, que acabou pesando, né? Tanto quando a gente vê não só bolsa, que chegou a cair ali quase 4%, mas a própria renda fixa, né? Sofrendo bastante, e o câmbio, que pensando que, poxa, né, no ambiente onde o Banco Central brasileiro está subindo juros, isso deveria favorecer o real, e não necessariamente é isso que a gente está vendo, por conta de toda essa pressão, de toda essa incerteza. Vou até pedir para voltar alguns slides aqui, acho que é importante a gente entender essa dinâmica desses slides anteriores que até o Rogério passou. Basicamente, só para vocês entenderem, a gente até mostrou ele no call passado, aqui o que o mercado estava precificando para cada reunião, né, do Copom, incluindo até a que a gente teve na semana passada, nos últimos meses, assim, tanto na virada do ano, aqui essa coluna mais marrom, quanto nos últimos meses. E aí, com a mudança, né, de comunicação do Banco Central, que o Rogério também detalhou, o mercado foi se ajustando a esse aperto monetário, tá? Então, já nos últimos meses, a gente viu, né, um ajuste do mercado falando, poxa, o Banco Central não vai subir 75 bips nessa reunião, vai subir mais, vai subir 100. Assim como na seguinte também, do mês que vem, o mercado já se ajustou e já precifica esse movimento. Quando a gente olha até numa janela maior aqui, até, por exemplo, 2023, o que a gente observa? Que a somatória, né, desse aumento está se ajustando, né? Vamos falar que alguns meses atrás era mais para 3, 3,5, agora com essa mudança está mais para 4, né? A somatória desses ajustes, ou seja, alcançando esse 7,5, 8 que o Rogério mencionou, mas o que mudou principalmente foi a distribuição, onde a gente tem um peso maior aqui nos vencimentos mais curtos. E isso é um movimento que a gente vem acompanhando desde junho. Só que o que foi, acho que o diferencial aqui de julho? Né, não só esses vencimentos mais curtos, intermediários, responderam a esse ajuste de política monetária, mas os vencimentos mais curtos também tiveram uma abertura. Então, só para vocês entenderem, a linha marrom é o fechamento de junho e a linha laranja é o fechamento de julho. Então, você vê que quase toda a curva teve uma abertura. E por quê? Os vencimentos mais longos, como a gente sempre fala, né, é o fiscal na veia. Então, com toda essa incerteza fiscal, de certa forma, foi embutido um prêmio de risco significativo aqui, então isso impactou os mercados, né, como eu falei, de renda fixa. Aqui a gente vê a curva de juro nominal, mas isso vale, né, para os ativos de inflação, juro real. As NTNBs também tiveram abertura significativa em vários vencimentos, não só os curtos intermediários, mas a B50 já voltando ali o patamar acima de 4,5 no final do mês passado. E um movimento que até a gente tem acompanhado aqui na primeira semana de agosto. Isso fez com que, aí voltando um pouco para a nossa alocação, a gente rapidamente, já
bem no início ali de alguns ruídos que a gente teve, a gente encerrasse uma posição mais tática que a gente tinha montado pré-fixada, tá? Para os portfólios no mês passado, a gente comentou isso um pouquinho, mas logo que bateu, né, o nosso target, a gente já zerou a posição e foi até, assim, um movimento correto, porque depois o mercado abriu muito mais, tá? E aí, nesse sentido, pensando em renda fixa como um todo, hoje a gente tem, de certa forma, uma posição neutra, tá? Tanto quando a gente olha a posição pré-fixada e quando a gente olha a inflação também, tá? Então, acho que nos últimos meses a gente veio ajustando essa parcela de ativos atrelados à inflação, né, com toda a abertura também dos prêmios desses ativos, a gente veio aumentando, né, se a gente volta final do ano passado, a gente tinha uma alocação under, e a gente veio se posicionando, aproveitando, né, taxas mais atrativas, sem ter que correr tanto risco, né, então, limitando ali os vencimentos de 2026, 2028, então, uma dinâmica também ativa, mas hoje a gente mantém essa parcela neutra, tá, dentro dos portfólios, no que tange renda fixa. Aqui, A parcela... deixa eu só aproveitar e já pegar esse gancho aqui, tem uma pergunta, já, dado que você fundamentou bem, tem uma pergunta com relação à renda fixa, que a gente vinha com uma cabeça de ver oportunidade em renda fixa, e a gente botou o pé e a gente tirou, achou que não era o momento ainda, o timing ainda. E por que isso? Exatamente o que a gente está falando aqui. Sem o fiscal definido, e eu falei aqui que o monetário é mais reativo ao fiscal, na hora que eu tenho um fiscal bem definido, eu sei quanto vai ser o fiscal, acaba que eu sei em qual nível de juros real a gente vai terminar nesse ciclo aqui de tightening, de aperto monetário. Sem eu saber o fiscal, eu não consigo saber se o Banco Central vai parar no 6,5, no 7,5, no 8,5, no 9,5. Então, se eu não sei ainda, eu não posso tomar esse risco de fazer esse movimento. Apesar, sim, de ter altas taxas já atrativas, mas pode subir mais. Então, na hora que eu souber qual é o fiscal, aí sim eu vou saber, eu consigo quantificar em qual nível de juros real a gente vai parar, aí a gente volta a botar o pé e começa a aproveitar mais oportunidades de renda fixa. Exatamente, a gente tem discutido bastante isso, né? O quanto de inflação implícita está embutido nesses preços, então a gente tem feito conta, mas é isso, a gente tem que olhar o risco para os dois lados, né? Então, assim, vale a pena a gente aumentar a posição agora? Nesse momento de maior indefinição, não necessariamente, tá? Então, a gente tem monitorado isso, obviamente, em algum momento a gente pode fazer a proporção, mas a gente precisa ter uma maior convicção, acho que isso é um ponto bem importante. No que tange os fundos multimercados, vou falar aqui rapidamente, mas a gente segue com uma posição over, tá? Aqui, lembrando, né, a gente faz uma distribuição de diferentes estratégias, então, gestores macro, gestores de total return e gestores descorrelacionados. Eu acho que em julho, de certa forma, foi uma parcela que teve uma contribuição levemente negativa, principalmente pelos gestores macro e de total return, que tinham posicionamentos mais em bolsa, então, com a queda da bolsa, acabaram sofrendo. Eles tinham alguns heads, tá? Só que esses heads não funcionaram, né? Até uma posição similar que a gente carrega também, que é a posição tomada em treasury, né? Então, apostando nos juros, na alta dos juros lá fora, principalmente de 10 anos, e como com essa mudança, não mudança, mas essa continuidade de um tom gradual do Banco Central americano, essa treasury arrefeceu, então terminou ali o mês próximo de 1,20, 1,25. Então, isso foi um mês que as posições não funcionaram para essas estratégias, o destaque ficou com os gestores descorrelacionados, né? Então, fundos, depois a gente vai mostrar ali um pouco a composição dos portfólios, mas os fundos mais dinâmicos, né, que analisam tendências de curto prazo, diferencial de prêmio de risco no mundo, tem uma dinâmica, né, mais ágil, conseguiram se reposicionar e contribuíram positivamente para o mês, tá? A gente segue aqui com uma posição over, por conta desse dinamismo, né, que a gente tem visto desses gestores, dessa composição estratégica e por enxergar ainda um ambiente um pouco mais volátil, né, tanto lá fora quanto aqui para o Brasil, tá? E um destaque, eu já estou até antecipando aqui, talvez uma novidade do mês que vem, a gente tem buscado novas alternativas, tá? Para compor essa parcela, pensando um pouco nessa dinâmica de mercado, para continuidade aqui do segundo semestre e já pensando também em 2022. A parcela de renda variável, acho que é bem interessante, o Rogério mencionou, né, ainda as oportunidades que a gente enxerga, acho que esse conjuntural de Brasil
tende a funcionar se a gente não tiver nenhuma surpresa tão negativa do lado fiscal. Esses ruídos têm, de certa forma, atrapalhado um pouco, mas quando a gente olha, né, nível de preço, a gente está em semanas aqui de divulgações de resultado das empresas, tem surpreendido, a gente está vendo avanço com a vacinação, então, com uma maior reabertura, isso tende a ser benéfico. Então, o que a gente seguiu no mês passado foi uma estrutura onde a gente se beneficia, além, né, da posição dos fundos, obviamente, dos gestores ativos, que a gente aloca, a gente manteve uma estrutura que se beneficie caso o Ibovespa tenha uma alta, só que a gente postergou isso para outubro, tá? Essa estrutura, ela tinha um vencimento ali no final de julho, agora começo de agosto, a gente postergou isso, trabalhando com um nível um pouco mais alto, ali mais fora do preço, acompanhando também dinâmica. Confesso para vocês que a gente tem estudado um pouco algumas alternativas de buscar conter essa volatilidade de curto prazo que a gente tem visto no mercado, mas, de certa forma, esse é o posicionamento atual, tá? Então, como eu falei anteriormente, é bem dinâmico, não necessariamente a gente precisa carregar isso até o vencimento, entrou no dinheiro, ficou muito fora, a gente vai analisando, tá? Mas essa é uma aposta mais de curto prazo que a gente carrega. No que tange a exposição global, vou até pular esse slide e vou passar aqui para posicionamento global, que eu acho que as duas coisas se conversam, e depois eu falo um pouco mais de câmbio. Bom, primeiro, reforçando aqui a nossa parcela global, hoje a gente tem uma alocação neutra, né, em renda variável global, a gente faz uma composição aqui com diferentes estratégias também, gestores. Eu destaco que não é só Estados Unidos a nossa alocação, é claro que tem um peso significativo, mas a gente tem alocações em outras regiões e são gestores ativos, né? Então, que também estão reposicionando seus portfólios, diminuindo alocações em setores específicos onde, né, estão mais preocupados, alocando em oportunidades. Então, acho que isso é muito importante, não só em regiões, mas também de forma setorial, tá? Então, quem acompanha a gente aqui mês a mês, pode até fazer uma análise de como que a gente vem mudando, né, através desses gestores, a dinâmica setorial, tá? Então, acho que isso é muito interessante. A gente falou um pouco aqui dessa expectativa de crescimento global. Ela não é homogênea, então a gente viu, de certa forma, primeiro um destaque ali da região asiática, depois Estados Unidos, agora até a Europa. Então, a gente tem buscado, né, aproveitar essas oportunidades de maneira geral em diferentes setores. Eu vi que tinha uma pergunta de China, acho que é bom destacar exatamente o que aconteceu. Eu vou passar aqui rapidamente, mas eu acho que quem tiver mais curiosidade, até sugiro assistir o GAAC, né, onde o nosso CIO, o Arthur, ele deu uma aula ali, né, acho que sobre o mercado, sobre a dinâmica, mas, de novo, vai no ponto de que, poxa, será que os acontecimentos recentes fazem com que mudem os fundamentos? E mais que isso, qual que é a proporção da nossa alocação dentro do portfólio nessa região ou nessa estratégia, tá? Eu acho que isso é crucial aqui para a gente entender um pouco da dinâmica. Basicamente, né, quando a gente vê, desde o ano passado que a gente alocou num fundo específico ali de China, lembrando que é um fundo de gestão ativa também, mais focado em empresas domésticas, né, para capturar principalmente o crescimento da classe média, essa contribuição tem sido positiva, né, desde o início, mas quando a gente olha ali, principalmente desde fevereiro, é um mercado que tem sofrido um pouco mais. Só que a gente pode dividir, de certa forma, esse movimento, né, do ano em dois, porque ele é diferente, tá? Quando a gente olha de fevereiro a junho, basicamente, a gente está tendo, né, um impacto no mercado baseado numa revisão aqui de expectativas de crescimento. O Rogério também passou muito bem isso ali naquele gráfico de crescimento global. Você vê que a gente teve, né, saindo de uma base muito baixa, qualquer crescimento que você tem, ele já parece muito relevante. Depois você vai tendo uma normalização. Então, de certa forma, né, acho que os investidores em geral colocaram bastante expectativas nesse crescimento e agora eles estavam se ajustando, né? Então, assim, poxa, China crescer mais de 2 dígitos, né, de forma eterna, não necessariamente vai acontecer, mas crescer algo como a expectativa de 8, 9%, poxa, já é um crescimento significativo. De qualquer forma, eles tiveram, o mercado, né, os investidores foram se ajustando, então isso impactou essa primeira fase, diferente um pouco da dinâmica dos últimos 30 dias, onde aí a gente teve, né, uma maior intervenção do governo, vocês devem ter acompanhado em setores específicos, principalmente em tecnologia, onde ele já vinha atuando, e também no setor de educação. Então, isso fez com que aumentasse ali um pouco a aversão a risco dos investidores em geral, algumas empresas que foram mais afetadas tiveram quedas significativas,
a gente já teve, de certa forma, né, uma leve normalização, mas o mais importante é a gente ter, né, acho que através dessa gestão profissional, o pé no chão de entender o quanto isso representa do meu portfólio e se isso foi uma mudança de fundamento ou não. Na hora que a gente olha o histórico, né, do mercado chinês, e não necessariamente todo mundo está tão acostumado a acompanhar, são oportunidades recentes que vêm surgindo, né, para os investidores de maneira geral, a gente vê que é comum, né, uma volatilidade dessa magnitude na região, né, no mercado chinês. Então, você vê que teve até períodos onde essa realização ela foi maior e depois o mercado voltou. Então, existem ainda oportunidades, como eu falo, fechou aqui, voltou. Existem oportunidades, né, nessa região, a gente está bem próximo ali dos gestores que a gente aloca, então, que também têm sido ativos, que também têm sido dinâmicos. Então, aqui nos portfólios, né, locais, onde a gente tem ali, por exemplo, um perfil intermediário, uma alocação de 2,5%, a gente manteve, tá, essa exposição. E aí, como eu gosto de explicar, quando a gente pensa, né, no portfólio diversificado, a gente, né, o quanto que a gente tem em exposição em bolsa lá fora, em multimercados e até mesmo em renda fixa, a gente considera sempre como se fosse um fator de risco adicional, né, que é o câmbio. Então, pensando a longo prazo, a gente considera como um hedge natural dos nossos portfólios, né? Então, é como se, né, sempre a gente tivesse comprado no dólar versus o real. Só que necessariamente não necessariamente eu preciso manter o mesmo nível, né? Pode ser que em períodos eu queira ter um pouco mais, em outros períodos eu queira ter um pouco menos, tá? Então, nos últimos meses, a gente vem carregando uma posição levemente inferior à neutra, tá, dos portfólios. A gente faz isso através, né, de uma estrutura de uma compra de put. Então, essa estrutura se valoriza, tá, quando o real se valoriza, e na hora que a gente soma isso, é como se a gente diminuísse um pouco a nossa posição comprada em dólar. Nos últimos meses vem funcionando, em julho não funcionou tão bem, como eu falei, a dinâmica do câmbio não foi tão favorável, né, por conta também das incertezas locais, mas de qualquer forma a gente carrega isso para o curto prazo, mas nesses últimos meses, eu acho que a mensagem mais importante é que a gente continuou comprado no dólar versus o real, porém uma exposição um pouquinho menor. Para os portfólios tradicionais, tá, a gente segue também com essa posição tomada em treasury, então apostando nessa alta de juros lá fora. Acho que isso é importante a gente colocar, porque não necessariamente o Banco Central vai subir os juros, né, esse ano, nem nada disso, mas a gente acredita num movimento gradual e olhando até o histórico, quando a gente olha, por exemplo, pré-crise, essa treasury rodava ali entre 1,75%, 2%. Então, tem espaço para ela voltar de forma mais gradual, e querendo ou não, né, qualquer ruído que a gente tenha também do lado externo, isso acaba sendo uma posição mais favorável que ajuda aqui numa questão mais de defesa. Deixa eu já aproveitar também aqui, Vic, Claro. também de uma pergunta com relação ao XPA tático, se o maior detrator foi a posição tomada em treasury, detraiu sim valor a posição tomada em treasury, porque a treasury deu uma fechada e surpreendeu todos os mercados. A gente tinha ela como um hedge, como uma assimetria de risco. Continua a posição, a gente não diminuiu, a gente continua acreditando que é uma posição de mais longo prazo e contrapõe aos outros ativos. É assim a nossa inteligência aqui de portfólio, de construção de portfólio. Mas, além dessa, a gente também perdeu em posições de derivativos, comprado em call de Ibovespa e no put de dólar. Então, o mercado foi desfavorável, a bolsa caiu, a gente perdeu na call, a gente tinha ganho no mês anterior, então a call engordou, e agora nesse mês ele emagreceu. Então, na janela, a gente perdeu, a call perdeu valor, ela emagreceu, a gente perdeu um pouco no Ibovespa, e a put de dólar também. O dólar tinha batido ali quase 4,90, 4,90 e pouco, a put engordou, e no mês passado, o dólar subiu e essa put emagreceu. Por isso que a gente perdeu nessas três posições, na call de Ibovespa, na put de dólar e na posição tomada em treasury. E lembrando aqui que realmente essas posições táticas são para complementar o portfólio, então elas conversam com toda a nossa alocação. Então, só para vocês entenderem que não necessariamente a gente está
preocupado com a performance do tático em si, porque elas vão combinar, né, com todo o nosso portfólio, o equilíbrio, né, da construção aqui que a gente oferece. Passando aqui para a alocação final, né, vou falar da alocação do nosso perfil de risco nível 3, mas todas as estruturas que eu mencionei aqui anteriormente, elas valem para os demais perfis. Então, taticamente, hoje, a gente tem uma posição em pós-fixado levemente inferior à neutra, né, que a gente utiliza para posicionamentos maiores aqui em outras classes de ativos, então é 15%, não temos posição em pré, inflação hoje representa 15%, multimercados, como eu falei anteriormente, a gente tem uma alocação over, tá, 40%, o tático, ele é enquadrado aqui dentro do multimercado, tá, o fundo tático. A parcela de renda variável, se a gente soma a exposição em gestores, que hoje está ali próxima de 17,5, mais ou menos, mais o delta da opção que a gente tem, então isso também é dinâmico, a gente chega aqui nesses 20%. Não temos renda fixa global, e uma posição neutra aqui de 10% em renda variável global. Falando do câmbio, né, que seria o neutro seria 10%, a gente está ali mais para 7%, 8%, tá? Levemente abaixo, como eu falei anteriormente. Passando os resultados, antes de passar aqui para o Fábio, a gente teve, como eu falei, né, acho que o mês de julho foi um mês um pouco mais desafiador. Se a gente pega até principalmente a última semana, o último dia do mês, né, 3% no dia 30. Então, realmente, um mês um pouco mais complicado. Eu acho que até comparado com esses principais índices, né, de bolsa, de próprio câmbio e até mesmo renda fixa, a gente, por ter um portfólio diversificado, por ter essas estruturas mais táticas, a gente conseguiu minimizar, tá, essas perdas, mas de qualquer forma foi um mês um pouco mais desafiador, mas na hora que a gente olha o ano, né, aqui os portfólios indo de 1,88 a 2,33, né, com um aumento aqui gradual de risco, a um resultado positivo, tendo em vista, né, toda essa volatilidade que a gente tem acompanhado do mercado, principalmente do mercado local, né, então a gente tem aproveitado esse movimento mais benigno lá fora, aqui a gente tem exposição, a gente quer estar alocado também, porque a gente enxerga oportunidades, como eu falei, mas tem sido um ambiente um pouco mais desafiador, então na hora que a gente olha esses resultados consolidados, são bem eficientes, acho que pensando na dinâmica também de risco que a gente tem dentro dos portfólios. Depois a gente envia, tá? Muita gente perguntando se a gente vai disponibilizar esse material, sim, a gente envia no e-mail de todos os participantes, para os assessores, a gente disponibiliza ali na UXP, mas vou passar aqui um pouco da dinâmica só da composição, tá? Esse aqui é o XPA Portfólio Private 3, então, como eu falei, a gente segue, além de diversificação de classes de ativos, de estratégias, na parte de renda fixa, a gente pode trabalhar, né, fundos e também ativos diretos, então, tanto em pós-fixado quanto em inflação. Fundos de renda variável, né, casas de excelência aqui, como Absoluto, Atmo, Constellation, Dynamo, entre outros. XPA Verdes Ações, né, um fundo da nossa equipe interna também, que tem sido destaque no mês, subindo mais de 16% até julho. Multimercado, a gente trabalha, né, com toda a diversificação aqui de estratégias, então Truxt, Sharp, IP, né, em fundos mais de total return, a gente tem Adam, Capitalo, Verde em fundos macro, e os fundos que eu até mencionei que foram destaques, né, no último mês, Zaratrusta, Canvas e Cadima. E na parte global, né, que eu expliquei também, a gente tem Wellington, Morgan Stanley e JP Morgan. E entrando nos resultados aqui dos fundos de previdência, acho que a gente teve uma dinâmica bem similar, né, até porque os portfólios, eles seguem a mesma alocação, as mesmas movimentações táticas, então foi um mês, assim, com exceção aqui, né, da estratégia 1, que é uma estratégia mais conservadora, para os demais foram meses levemente negativos, tá, mas na hora que a gente olha também a dinâmica do ano, movimento bem similar ao que eu acabei de apresentar na família tradicional, né, então de 1,30 aqui a 1,82, aqui a gente tem uma leve diferença, mas o portfólio 3 também no ano rendendo 2,27, tá? Então, acho que essa mesma diversificação que eu comento aqui, né, através de ativos diretos, através de gestores, né, equipes renomadas do mercado, de multimercados, de renda variável, e a parcela internacional também nos mesmos fundos que compõem os fundos tradicionais, tá?
Então, também acho que portfólios bem dinâmicos, a gente tem visto a eficiência, né, acho que de todos esses resultados, não só na janela de ano, mas se a gente pega, né, nos últimos 6 meses, 12 meses, acho que os portfólios têm sido opções bem interessantes de investimento. Eu vou passar agora para o Fábio, só para ele fazer alguns comentários, e aí a gente já, não sei se ainda tem mais algumas perguntas para a gente responder. Bom dia a todos. Obrigado, Vicky. Alguns comentários rápidos aqui com relação à Previdência. Vale a gente ressaltar, né, que essa gestão toda aqui, esse comentário todo foi feito pelo Rogério e pela Vicky, valem também para os portfólios de Previdência. Quando a gente compara os portfólios do nosso portfólio private com os portfólios de mercado na Previdência, eles continuam muito bem posicionados. Na próxima reunião eu vou trazer para vocês com um fechamento do ano e 12 meses mostrando como é que está essa performance. É importante lembrar para vocês aqui, que acho que é um ponto relevante, que tem até um questionamento um pouco nesse sentido, o projeto de lei aqui 2337, que trata da reforma tributária, faz algumas alterações na tributação dos fundos exclusivos não previdenciários, mas não tem impacto nenhum na Previdência, ou seja, tudo aquilo que a gente conhece dos incentivos fiscais e tributários na Previdência não mudam com o projeto de lei 2337, tá? A gente bateu um recorde importante aqui agora, a gente atingiu 1 bi de captação na Previdência esse ano. A gente começou o ano com 330 milhões, a gente já está com 1 bi 300 nos portfólios private de maneira geral, um crescimento importante que reforça a qualidade na gestão da XPA nos portfólios e na diferenciação que a gente vê nos produtos de Previdência, cada vez mais ganhando espaço no mercado, por conta, de novo, desses incentivos todos que o produto tem, com uma gestão sofisticada feita pela XPA, assemelhando-se muito ao que ela faz nos fundos tradicionais. Tá? Então, acho que isso chama muito a atenção e o crescimento da demanda dos produtos de Previdência. Tá? Acho que serão esses os recados aqui que eu tinha para dar. Se tiverem alguns questionamentos, eu estou à disposição aqui. Boa, Fabio. Vou entrar, então, vou pegar logo uma primeira pergunta aqui, Vicky, para responder. Pergunta muito boa aqui do Luiz Fernando sobre a questão das implícitas, né? De fato, assim, o ponto dele é certíssimo. A gente tem discutido muito isso aqui dentro, a questão das implícitas, né? Na curva já está bastante pressionada, na curva longa tem implícita beirando quase 5,5. Então, vê que a gente tem uma meta de inflação de 3,5 tendendo para o 3,25, depois chegando no 3, o mercado está embutindo uma inflação de 5,5. Realmente está muito esticada. Comprar B tem sim, tem muita gente que não percebe esse risco, mas tem um risco duplo, né, da taxa de juros real abrir ou fechar, mas também da questão da inflação implícita abrir e fechar. Então, a gente discute muito isso aqui, tá, Luiz Fernando, na questão de entrar na B ou entrar em algum momento no nominal, né? A gente fica pré-fixado em taxa de juros nominal. Então, esse teu ponto é corretíssimo, a gente discute muito isso e realmente está esticado, mas tem grandes gestores aí que acham que esse 5,5 pode subir, né? Dado o risco fiscal impactando o câmbio, impactando perspectiva, risco Brasil e também usar a inflação como forma de eu brinco, é uma forma de calote disfarçado, né? Que a Argentina está fazendo, uma inflação de 20%, 30%, o Banco Central não corrige a taxa de juros para buscar o 20%, 30%, e acaba que essa inflação vai comendo a dívida, né? Então, é uma maneira de você reestruturar a dívida sem dar um calote oficial. Não é isso que vai acontecer aqui, longe de ser o nosso cenário para o Brasil, mas o mercado acaba embutindo um risco, sim, disso acontecer. Então, esse 5,5 pode bater 6,5, como já aconteceu no passado, mas a gente não acha, a gente acha que esse 5,5 está realmente puxado. Só um outro comentário aqui, alguém se lembra de uma coisa que eu falei, que no início do ano esse ano ia ser um ano difícil, de fato. Alguém se lembrou disso? Continuo achando que esse semestre ainda também bem, vai ser um semestre. Alguém se lembrou, boa. Porque, de fato, eu achava que a gente ia ter um ano difícil, a gente está tendo um ano difícil, sim, e eu acho que esse semestre também não vai ser um semestre fácil, tá? Acho que a dificuldade vai continuar, mas, assim, esse aqui é o nosso trabalho, né? A gente está acostumado a isso, eu faço isso desde 96, 95, então, a gente nunca tem um ambiente fácil, de mundo um pouco mais fácil, ainda mais agora a gente investindo mais globalmente,
mas de Brasil nunca foi fácil, né? Então, esse é o nosso normal. Boa, tem, acho que uma pergunta aqui da Leila, em julho o mercado estava diminuindo exposição em bolsa, agora é inverso, aproveitar e aumentar a exposição. Acho que assim, realmente, quando a gente olha um pouco a dinâmica de bolsa, né, quem acompanha, viu a bolsa ali no começo do ano batendo 125, depois caiu para 110, aí depois voltou, chegou a aproximar ali de 130, e aí desde meados de junho a gente tem tido um pouco essa leve desaceleração, a bolsa mais de lado. Eu acho que assim, um pouco da dinâmica que a gente monitora, é claro que conforme a bolsa vai subindo, todo mundo vai se reavaliando, acho que o movimento aqui mais próximo de junho que a gente teve, agora a gente tem que olhar as perspectivas, né? Então, como eu passei, a gente ainda enxerga uma perspectiva favorável, principalmente para boas empresas. Então, quando a gente fala até aqui de bolsa, não necessariamente é o Ibovespa, tá? É claro que dependendo ali principalmente de fluxo internacional, né, dinâmica, por exemplo, de commodities, você tende a ter um direcionamento mais benéfico do índice em si, do Ibovespa, mas, de maneira geral, a gente pensa no longo prazo em boas empresas. Então, por que a gente carrega ali uma posição até estrutural, né, através dos gestores ativos? Porque mesmo nessa dinâmica até mais um pouco desafiadora de curto prazo, existem boas empresas que estão, né, que, por exemplo, diminuíram sua alavancagem nos últimos anos com a queda de juros, que estão se reestruturando, incorporando, né, tecnologia aos seus negócios, são empresas baseadas em teses seculares, então empresas que estão fazendo um bom trabalho, que têm uma boa governança. Então, dessa forma, a gente segue com essa alocação estrutural, e aí no meio do caminho a gente vai tentando aproveitar oportunidades ou montando estruturas de defesa. Não, nos últimos meses, a gente enxerga mais uma oportunidade de curto prazo nesse conjuntural favorável, embora não seja uma linha reta, né? Acho que isso que é importante. A gente vai ter ali ruídos, ventos, não necessariamente sempre a favor no meio do caminho, e é isso que a gente vai buscar controlar, pelo menos é isso que a gente tem feito aqui dentro dos nossos portfólios. E eu acho que uma outra pergunta, se eu puder seguir aqui, Rogério, que eu acho que é bem interessante, a gente sempre trabalha aqui um pouco dessa composição nossa de multimercados, e ele pergunta quais parâmetros a gente utiliza para escolher os fundos, se é qualitativo, é quantitativo, um mix, né, dos dois. Eu acho que é claro que a gente vai olhar os resultados, né, e não só resultados em janelas curtas, mas em janelas longas, entender a consistência, e não só a performance, mas a performance vis-à-vis o risco, tá? E vis-à-vis a estratégia que cada um faz, porque apesar de a gente ter diversos fundos de multimercados, a gente tem diferentes estratégias, diferentes dinâmicas, né? Então, a gente vai olhar essa parte mais quant, a gente vai olhar uma parte mais qualitativa também. Então, quem que é a equipe, como que é a tomada de decisão, e aqui uma observação, acho que não tem certo nem errado, tem modelos diferentes, modelos que se complementam, né? Onde uma casa é mais concentrada a decisão no único gestor, uma casa que é mais uma decisão colegiada, então diferentes modelos, e como eu sempre reforço aqui, a estratégia, né? Então, assim, é um gestor macro, é um macro carregamento, é um macro trading, é uma estratégia de total return, é um fundo long and short, long bias, mas como que é essa composição desse long bias? Ele é mais para long only ou long bias mesmo? Ele tem, né, a dinâmica de trabalhar com outras classes de ativos. Dentro dos fundos descorrelacionados que eu comentei aqui hoje na apresentação, a gente tem diversas estratégias, né? Tendências de curto prazo, de longo prazo, arbitragem, e a gente deve trazer, tá? Uma das novidades são hedge funds globais também, né? Então, acho que para sempre compor essa de forma mais dinâmica, e aí a gente ir ponderando cada estratégia conforme o ciclo que a gente estiver enxergando, tá? Acho que isso é um pouco da forma com que a gente compõe aqui, tanto os fundos de multimercado, quanto os fundos de renda variável. Eventualmente, a gente também, né, pode trabalhar com fundos de renda fixa, gestores, por exemplo, de crédito privado, então entender todo o processo, assim como a gente sempre mostra para vocês o nosso processo de investimento, a gente analisa também o processo de investimento dessas casas. Importante ressaltar também, Vicky, como a gente constrói, na verdade, como a gente faz essa escolha dos ativos dentro das classes de ativos. Muito menos pensando em nomes, em placas, e muito mais pensando no quantitativo junto com o qualitativo das equipes. Então, a gente compra estilos, a gente forma estilos, e quanto mais descorrelacionados eles forem entre eles, melhor. Independente de nome, independente de placa, independente de
quem é o cara atrás, entendeu? Na verdade, a gente está comprando ativos para compor um portfólio. Por isso que faz total sentido o estilo de cada gestor, o estilo de cada equipe, e se elas conseguem replicar isso aqui para frente. Só vou entrar aqui deixa eu só complementar aqui no final. A gente fala muito de previdência, né? E é um trabalho também que a gente tem feito, porque previdência, se a gente olha, né, um passado recente, você tinha algumas estratégias específicas. Então, a gente às vezes nem conseguia lá atrás, né, replicar. Então, hoje a gente já tem, né, os fundos, até os descorrelacionados, no mundo de previdência. Então, quando a gente fala que realmente a gente implementa da mesma forma, é isso, a gente vem fazendo um trabalho junto com os gestores que a gente atua, que a gente acredita, que a gente seleciona, de, poxa, se faz sentido ou não montar a sua estratégia. Então, acho que é interessante também desse ponto de vista. Tá, deixa eu pegar aqui, então, a questão do S&P, né? Estão perguntando aqui se o S&P está caro, está esticado e tal, a gente está comprado em Bolsa Americana ainda. O ponto aqui é o seguinte, a Bolsa Americana está cara, está esticado. Olhando historicamente, que eu falo que nos últimos 90 anos o S&P tem uma média anual de retorno de 10% ao ano, média anual, né, não significa que rendeu 10% todo ano, rendeu 30%, menos 30%, 15%, 20%, mas na média, no longo prazo, se você ficou 10 anos comprado S&P, historicamente você rendeu 10% em dólar ao ano. Hoje, se você comprar o S&P, o que está embutido no preço do S&P, se você comprar hoje o S&P e ficar 10 anos com ele vai te entregar 4%, 5%. Então, historicamente, o S&P está caro, dado que o retorno dele esperado é menor do que a média histórica. Então, no nosso processo, ciclicamente, a gente deveria estar diminuindo o S&P. Provavelmente a gente vai fazer isso, não agora, dado que ainda a gente vê uma janela que a gente vê o S&P ainda entregando retornos atrativos vis-à-vis a renda fixa, muito em função do cenário de inflação. Então, ainda a gente está achando que vale a pena, está esticado, mas a gente acha que o risco-retorno, e sempre é bom frisar isso, a gente nunca aloca sem analisar o risco. Eu repito muito isso aqui, que a parte essencial do nosso trabalho é a gestão de risco. É risco, risco, risco. A gente fala de tudo, de economia, de crescimento, de inflação, política monetária, política fiscal, mas a gente volta para uma coisa essencial, que é a análise de risco. Então, risco-retorno, essa relação entre risco e retorno ainda vale a pena na economia americana. Em algum momento, se a gente achar que o risco de final de ciclo, está achando que está amadurecendo, está chegando no final do ciclo, está se exaurindo, aí a gente vai ver que o risco aumentou, a nossa percepção de risco, na verdade, aumentou, e a gente vai ver que 5%, comparado com o risco, já não vale mais a pena, aí a gente volta a reduzir e esperar uma reprecificação para ter retornos mais atrativos vis-à-vis o risco.